Queridos irmãos e queridas irmãs, agora pregando para vocês sobre Conhecendo o Espírito Santo 6. Conhecendo o Espírito Santo 6, sobre dons do Espírito Santo. Vamos conhecer os dons do Espírito Santo que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, de versículo 1 a 11. Vamos conhecer a palavra. Paulo diz assim: agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. A outro é dado a fé, pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a diversidade de línguas. A outro o dom de as interpretar. Todas essas coisas se realiza um e ao mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Amém. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo, ele diz assim: agora a respeito dos dons do Espírito Santo, não quero que vivais na ignorância. Porque tem muita gente que vive na ignorância, sem entender nada, não sabe nada. Então o apóstolo Paulo quer ensinar para vocês sobre os dons do Espírito Santo. Como é que funciona o Espírito Santo na vida daqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Paulo nos diz assim: há diversidade de dons. Há muitos dons, há diversidade de dons. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diversidade de ministérios. São vários ministérios. Mas o Senhor Jesus é o mesmo. Há diferentes atividades. São muitas atividades. Mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um de nós, batizados pelo Espírito Santo, é dada a manifestação do Espírito Santo em vista do bem de todos. O Espírito Santo não é só para quem recebe, é para o bem do outro irmão, do próximo, de todos. E aí Paulo começa a falar sobre os dons. Ele vai citar 9 dons do Espírito Santo, e eu acrescento mais um, que é o dom do amor, benignidade. É o dom do amor que o Paulo vai falar depois, que eu não li para vocês. Dom da benignidade, que é o dom do amor, da caridade para o próximo. Mas vamos aos 9 dons que o apóstolo Paulo citou. A um é dada pelo Espírito Santo uma palavra de sabedoria. A outro, uma palavra de conhecimento. São duas coisas diferentes, parecidas. Estão quase ali, mas são diferentes. Conhecimento é você entender as Sagradas Escrituras, ler e perceber e entender a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem nas Escrituras de Deus, na Bíblia. A sabedoria, vem palavras aqui dentro, ó. Sai
da tua boca, palavra aqui, ó, sabedoria do Espírito Santo. Falo isso com muita experiência, do conhecimento também e da sabedoria também. Eu tenho conhecimento disso. Segundo o mesmo Espírito Santo, a outro é dada a fé, o dom da fé. Irmãos, esse dom é maravilhoso, porque se vocês não tiverem fé, se vocês não tiverem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, vocês não vão conseguir expulsar demônios, vocês não vão orar por uma cura. Tem que ter fé, é o dom da fé, pelo mesmo Espírito Santo. A outros são dados dons de cura. Ora, quando impuser as mãos sobre as pessoas, esses ficarão curados, diz nosso Senhor Jesus. Mas tem que ter fé. Tem que ter o dom da cura, e tem que ter fé também. E ser a vontade do Senhor, para que as pessoas recebam a cura. Porque você não conhece a pessoa que você está orando, mas o Senhor conhece e sabe o momento da cura daquela pessoa, que não é o nosso. Pelo mesmo Espírito Santo, o dom da cura. Há outro, o poder de fazer milagres. Fazer milagres. O que é milagres? Milagres é fazer aquilo que é impossível o homem fazer. Não existe doutorado que o faça. Nós estamos falando do mundo espiritual. A autoridade, em nome de Jesus, para expulsar demônios, espíritos malignos, filhos de Satanás. Realização de milagres. Milagre é uma luta espiritual. É um dom do Espírito Santo que é dado a nós para expulsar espíritos malignos, espíritos maus de Satanás. Quando um espírito está numa pessoa, e pode estar causando vários maus a essa pessoa, destruição de lares, doenças, dores, desemprego, suicídio, uma série de coisas. Uma pessoa que tem o Espírito Santo e tem o poder e autoridade de realizar milagres, vai expulsar esse demônio em nome de Jesus. E eu tenho muita experiência disso. Há outro, a profecia. O dom da profecia? O que é profecia? Profecia é você receber uma mensagem de Deus, do Espírito Santo, através de um sonho, de uma revelação, na mente, numa visão, numa palavra. São várias formas de você receber a profecia, que é um dom do Espírito Santo. Eu também tenho essa experiência. Há outro, o discernimento dos espíritos. Discernir os espíritos significa saber quem são os espíritos, enxergar os espíritos, saber o nome dos espíritos, o que aqueles espíritos fazem. Isso é discernimento, é dom do Espírito Santo. Há outro, diversidade de línguas. Falar em língua dos anjos, línguas estranhas. E há outro, o dom das interpretar as línguas estranhas. Um fala, outro interpreta. Ou você fala e interpreta. É dom do Espírito Santo. E todas essas coisas as realiza um mesmo Espírito Santo, que distribui a cada um conforme quer. É o Espírito Santo, quando você é batizado, é que coloca o dom que você quer, na proporção que ele quer, para quem ele quer. Um ou mais dons. É o Espírito Santo que quer isso. É ele que realiza isso. Amém? E tudo é para o bem de todos. Todas essas coisas se realiza um só. E o mesmo Espírito que distribui a cada um conforme quer. Para o bem de todos. Amém? Mas Paulo continua falando, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, de versículo 27 a 30, Paulo fala assim, ó. O apóstolo Paulo fala assim: vós todos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo.
Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo, os profetas, terceiro, os que ensinam, depois, dons diversos, milagres, cura, beneficência, administração, diversidade de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos fazem milagres? Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Pergunta o apóstolo Paulo. Irmãos, Paulo está dizendo que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo, somos corpo de Cristo. Cada um faz parte do corpo de Cristo, que é a cabeça da igreja. Mas Deus e nosso Senhor Jesus estabeleceram aqui na terra, em primeiro lugar, os apóstolos, repletos de dons do Espírito Santo, de ministério apostólico, queridos irmãos. Em primeiro lugar, ele colocou os apóstolos, e em segundo, ele colocou os profetas, que recebem mensagem para transmitir aos outros, mensagem de Deus, as profecias. E em terceiro lugar, os que ensinam, os sacerdotes, os pastores, os que ensinam a palavra de Deus. Depois são os dons diversos. E aí vai falar sobre milagres, sobre a cura, sobre a beneficência, sobre a administração, a diversidade de línguas. E os outros dons também. Mas Paulo nos questiona uma coisa. Acaso todos são apóstolos? Será que todos aqueles que recebem o Espírito Santo são apóstolos? Lógico que não. É uma minoria. Minoria são apóstolos. Quando Jesus caminhou com eles, só tinha 12. Depois veio o apóstolo Paulo, 13. E depois o resto que era? Discípulos. E eram muitos. Todos são profetas? Nem todos têm a profecia. É dom. É dom de ser profeta. No Antigo Testamento só tinha profetas. Todos ensinam? Todos são pastores? Todos são sacerdotes? Sobe numa igreja, no altar, para pregar a palavra de Deus? Não. São poucos também. Todos fazem milagres? Todos expulsam demônios em nome de Jesus? Não. Tem que ter autoridade, tem que ter fé, tem que ter o dom de milagres. Todos têm dons de cura? Todos impõem as mãos, oram e a pessoa é curada? Não. Também não. Todos falam em línguas? Todas as pessoas batizadas no Espírito Santo começam a falar em língua dos anjos? Não. Não são todos, são alguns. E todos a interpretam? Também não. São até poucos, até por sinal. Mas todos esses dons são feitos para nós, eleitos, batizados, perdoados pelo nosso Senhor Jesus, batizados no Espírito Santo, e recebemos dons, e cada um ministério, cada um uma missão, cada um tem que realizar a sua obra aqui na terra. Entenderam, queridos irmãos? E assim finalizamos sobre os dons do Espírito Santo, não esquecendo da benevolência, que é o dom do amor. Esse é o principal, porque sem amor você não faz nada. Amém.